Em diversos estados brasileiros estão acontecendo manifestações contra o fim do Ministério da Cultura. A entrada do Palácio da Cultura Gustavo Capanema, no centro do Rio, a Fundação Nacional de Arte de São Paulo e o IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, são alguns dos locais que chegaram a ser ocupados. Os manifestantes protestam contra a decisão que transformou o Ministério da Cultura numa secretaria, que agora faz parte do Ministério da Educação. Hoje, o nome do novo titular foi anunciado. É Marcelo Caleiro, carioca e atual secretário municipal da Cultura do Rio de Janeiro. Artistas e intelectuais também se reuniram ontem à noite na sede do Teatro Oficina, em São Paulo, para protestar contra o fim do MINC. A cultura e a educação não têm relação? Não, claro que cultura e educação têm relação, só que a cultura não pode ficar subordinada à educação. Um ministério tem um status equivalente aos demais ministérios, né? E a cultura tem uma especificidade hoje no país, com a diversidade cultural, com a importância que a cultura brasileira tem, que exige que o ministério, o ministro da Cultura, possa dialogar com o ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, ministro dos Negócios Jurídicos, de igual para igual. Na hora que isso é rebaixado à condição de uma secretaria, ele perde força para fazer a interlocução. Antes ocupe. Antes ocupe. Depois. Se vira. Se vira. Será que Mário de Andrade estaria aqui? Com certeza, Mário de Andrade é o criador do primeiro departamento de cultura da América Latina. Mário de Andrade é o primeiro que introduz nesse lugar da economia, da educação, dos negócios de governo, a cultura como um elemento realmente importante, aliado, transformador do que seja a criação de um país. O MINC, ele tem uma importância simbólica, assim como tem Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério do Transporte, Ministério da Justiça, quer dizer, questões fundamentais da cidadania, da organização de um país. Existe o Ministério da Cultura. Que país não tem cultura? Que país que tem um projeto de nação não tem cultura? E a cultura é a vida. Até hoje não se entendeu isso. É o cultivo do que tem mais importante. É a vida humana, é a vida da natureza, é a vida das pessoas das culturas diferentes. São os direitos humanos. Nasce exatamente dos direitos culturais. O Zé Celso falou uma coisa muito bonita aqui agora, sabe? Aqui na oficina, que a cultura é tudo. A cultura são os negros, os índios, as mulheres, as minorias, o africano, o nordestino. A cultura é a história desse país e está sendo colocado como uma coisa menor, e é uma coisa que não é menor. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90... Cento e quase tantos anos, o pensamento cultural começou a ser formado. A cultura, ela é artesanal no seu pensar, mas a fabricação dela, ela é industrial. Ela gera muitos empregos. Eu estou aqui para que não pare a cultura no país. Não é o MINC que faz a cultura andar, é a gente. Todos nós juntos. Tem que aperfeiçoar a Lei Rouanet, tem que ter MINC, tem que ter. Em entrevista hoje à Rádio Estadão, o ministro da Educação e Cultura, Mendonça Filho, disse que ter um ministério exclusivo da cultura não significa eficiência e boa atuação na área cultural no país. Ainda afirmou que a integração vai fortalecer a área cultural e criar mais chances para a captação de recursos. Mas a pressão para voltar atrás é grande. O presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que propôs ao presidente Michel Temer a recriação da pasta, porque o Ministério da Cultura é muito relevante para ser conduzido a uma questão contábil ou orçamentária.